Deus que cumpre a sua palavra, e a nossa parte do cumprimento da palavra dele é permanecer, é perseverar, é esperar o tempo determinado do cumprimento da sua obra, e entender que as coisas não são como a gente acha. Às vezes Deus fala para a gente alguma coisa, e a gente tem uma revelação de algo que Ele vai fazer por meio da nossa vida, dentro da nossa geração, através da nossa casa, e a gente constrói um monte de fantasia. Aí a gente espera que as coisas aconteçam segundo as fantasias que a gente construiu. Mas Deus tem os seus meios. Então nós temos que abrir o nosso entendimento, tirar as escamas dos nossos olhos e aprender a ver. Porque quando eu vejo o que Deus faz, eu entendo para onde Ele está indo. Quando eu contemplo os seus feitos, eu vou entender que os seus feitos revelam os seus caminhos. E nem sempre, ou quase nunca, o que Deus falou para mim vai acontecer como eu acho que aconteceria. Quando Deus liberta o povo do Egito, em Êxodo 13:17, vai dizer que o Senhor não os levou pelo caminho dos filisteus, que era o caminho mais perto, mas o Senhor os fez rodear pelo deserto do mar, levou eles pelo caminho mais longo, para que, vendo a guerra, eles não retrocedessem e voltassem ao Egito. Deixa eu falar uma coisa aqui nessa manhã para a gente. Aquilo que parece ser o caminho mais longo é a maneira ou o método que Deus usa como processo para mim não retroceder. Tem coisas que na minha vida eu acho que está demorando tanto, Deus. O Senhor falou, o Senhor disse, é tão difícil. O que para nós parece ser o caminho mais longo é a maneira que Deus usa, trabalha, para que a gente não volte atrás da nossa palavra. Por isso que para alguns de nós as coisas são difíceis. Ele não disse que seria fácil. Quando Jesus está ensinando os discípulos, dando testemunho a respeito de João, ele vai dizer assim aqui: desde os dias de João, o reino se faz violência no reino de Deus. Desde os dias de João se faz violência no reino de Deus, e aqueles que se apoderam dele, se apoderam por meio do esforço. Jesus está dizendo que a mensagem de João, ela é um balizador para a gente entender como entrar e como se apoderar do reino de Deus. Desde os dias de João se faz violência no reino. Que violência é essa que se faz no reino de Deus? Qual era a base da mensagem de João Batista? A estrutura da mensagem de João era uma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Qual é a violência que se faz no reino de Deus desde os dias de João? Arrependimento. E aqueles que se apoderam desse reino, se apoderam por meio do esforço. É aqueles que se arrependem. A palavra de Deus é suficiente para me manter na jornada, e o processo me ensina diariamente a fazer violência no reino para me apoderar desse reino. E só tem uma maneira: é por meio do arrependimento. Percebe-se que constantemente Deus está trazendo a gente de volta, porque a gente é relaxado, a gente é folgado. Deus fala, daí muda as coisas. Quando a coisa melhora, a gente relaxa. É assim ou não é? Quando o negócio está estreito, a gente ora, jejua, faz campanha, sobe no monte, acorda de madrugada. É ou não é? A gente fica desesperado. Aí quando o negócio alivia, a gente relaxa. Deus está nos ensinando na caminhada, porque Ele está nos preparando para Ele. Ele está nos tornando a igreja que Ele deseja, o tipo de pessoa que Ele busca. Então nós temos que permanecer, perseverar e continuar se arrependendo, porque certamente aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai
aperfeiçoá-la. Nós não estamos prontos. Nós não estamos no fim da carreira. Nós estamos no meio dela. E nós estamos em desenvolvimento. Nós precisamos entender que a vida é feita de ciclos. E dentro dos ciclos que abrem e que fecham, é igual às estações. Aqui no Nordeste é difícil falar de estação porque só tem uma. Não é? É verão e calor. Aonde eu moro, tem verão, que é calor, tem inverno, que é frio, tem outono, que aponta, que sinaliza que o frio vai chegar, tem primavera, que determina que o verão está próximo, e à medida que a gente vive durante o ano, que é um ciclo da vida, e as estações mudam, a gente também vai se adequando às estações, porque lá agora é calor, então lá agora o nosso guarda-roupa é bermuda, camiseta e chinelo, mas entre junho e setembro, entre junho e agosto, o nosso guarda-roupa muda. Ele é feito de casaco, touca, luva, cachecol, roupa pesada. Por quê? Porque as estações determinam sempre o que a gente vai vestir. Elas sempre mudam a nossa roupa, elas mudam o nosso guarda-roupa. E a vida é feita de ciclos, como as estações. A gente vive um ciclo, ele fecha, daí a gente entra em outro, não é assim? E dentro dos ciclos da vida existem os processos. E os processos é aquilo que nos desenvolve, é aquilo que nos prepara, é aquilo que nos deixa mais maduro. E dentro dos processos existem as etapas. Nós temos que viver cada etapa para fechar o processo que determina que nós fechamos um ciclo. Então, a maneira que a gente fecha um ciclo da nossa vida vai determinar a maneira que a gente vai entrar em outro ciclo da nossa vida. O que isso quer dizer, pastor? Que nós temos que perseverar na palavra e permanecer, sem pular etapas. Não tem como fugir das coisas que são determinadas por Deus. Aquilo que a gente chama de luta, Deus chama de processo. Aquilo que a gente chama de humilhação, Deus chama de processo. Aquilo que que a gente chama de guerra, Deus chama de ensinamento. São as maneiras, o método, a ferramenta que Deus usa para trabalhar na gente, para nos deixar melhor, para nos deixar mais acessível a Ele, mais entregue a Ele, mais sedento por Ele. E a gente só vai vencer os processos e fechar os ciclos da vida se a gente viver eles com intensidade. Então a gente tem que aprender a permanecer, porque nós não nos movemos pelas circunstâncias à nossa volta. Isso tem a ver também com maturidade. Isso desenvolve o nosso homem interior. Eu volto a falar, quando as coisas estão ruins, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente lê mais. Quando falta dinheiro no bolso, então é terrível. É ou não é? A gente faz voto. Se o Senhor der, eu dou também. Se o Senhor fazer, e se mudar essa situação, eu ajudo na igreja, Deus. Aí quando a coisa muda, porque Deus é Pai. E a Bíblia diz que se eu sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o nosso Pai, que é perfeito, não me dará todas as coisas. Então Deus, como um bom Pai, Ele sempre bota a gente para trás dele, né? Está igual ao que eu falei ontem à noite, né? A gente briga na escola, Ele bota a gente para trás dele e vai lá resolver o problema. A gente quebra a vidraça do vizinho jogando bola, Ele bota a gente para trás dele e vai lá resolver o problema. E daí quando a coisa alivia, a gente relaxa, a gente muda a rota, a gente deixa de resgatar o que Ele disse, permanecer no que Ele falou. E esse é um tempo que Deus está fazendo a gente voltar a perseverar, a permanecer, a aprender a viver o cenário, porque dentro de cada tempo existe um modo, dentro de cada tempo existe um ciclo para a gente viver, dentro de cada tempo existem processos para nos desenvolver, e o tempo sempre vai nos ensinar como a gente vai viver dentro dele. As estações determinam o que a gente veste, não é assim? E assim é o tempo.
Eclesiastes 8:5, o sábio vai dizer que o homem que guarda o mandamento, esse não vai sofrer mal nenhum. O homem que guarda o mandamento de Deus, esse não sofrerá mal algum. E o homem entendido, que sabe discernir o tempo e o modo, o coração sábio sabe discernir o tempo. O que é o tempo? É aquilo que Deus está fazendo ou falando hoje. E o modo, como a gente vai atuar, ou vai desenvolver, ou vai permanecer dentro das coisas que Deus está falando hoje. Isso me ensina uma coisa: não é do meu jeito, é do jeito de Deus. A gente precisa aprender que as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. Lembra que eu falei ontem que Deus tem um padrão? Deus tem uma forma de construir as coisas, Deus tem uma maneira de fazer, e Deus tem uma vontade. Deus não vai mudar o seu plano para nos agradar, é nós que mudamos para andar dentro do seu propósito. Não tem a ver com a nossa salvação, porque em Cristo Jesus nós somos salvos. Pelo sangue do Cordeiro nós alcançamos a salvação, e se eu tiver que fazer alguma coisa para ser salvo, eu vou anular o sacrifício da cruz. Então eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas agora não é sobre ser salvo, é sobre andar com Ele, é sobre acompanhá-lo. Como Jesus, quando vai ensinar os discípulos, Lucas 9:23, ele diz assim: quer andar comigo? Quer ser meu discípulo? Negue-se, cada dia tome a sua, porque quem quiser ganhar a sua vida vai, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Entende? Um dia Paulo está ensinando Timóteo e vai dizer: Timóteo, meu filho, se com ele nós morremos, certamente com ele nós também viveremos. O que isso quer dizer, pastor Júlio? Nós vamos ter que morrer. Morrer para quê? Para o meu jeito. Nós temos que mudar a maneira de pensar sobre Deus, sobre igreja, sobre obra, sobre missão, sobre comunhão, sobre relacionamento. Por quê? Porque as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus. E como eu apanho com isso todo dia. Porque a gente é empolgado, encorajado, empolgado, a gente quer fazer as coisas. Mas sempre que eu não paro para consultar e ouvir o ensinamento de Deus, a tendência é que eu faça do meu jeito, que às vezes é bom, que às vezes é legal, que às vezes até vai dar certo, mas não é o jeito que Deus tem, não é o padrão e o modelo que Ele quer. Então a vida como crente, a vida do cristão, não é só fazer coisas boas, não é sobre fazer coisas que vão dar certo, mas é sobre viver um plano, um propósito. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz. Mas uma coisa é certa: se com Ele nós também viveremos. O que eu quero dizer, não tenha medo de andar no extremo com o Senhor Deus. Eu tenho provado da sua bondade, da sua misericórdia. Vai ser Deus bom assim lá no céu. Porque acreditar nos camaradas que nem nós, só um Deus muito bom. Os caras ruins, nós somos ruins, gente. Nós não são fáceis de lidar não. Nós é grosso, nós é duro, nós fala mal. Nós pensa mal dos outros. Nós julgamos. Nós somos tolerantes com a gente, mas muito exigentes com o nosso próximo. E deveria ser diferente, deveríamos ser exigentes com a gente e tolerante com o nosso próximo. A gente exige coisas dos outros que nós mesmos não fizemos. Está entendendo? Nós vamos bater papo nessa manhã. Eu gosto agora, esse tempo para mim é de conversar. Sabe? Nós estamos conversando para a gente pensar sobre como a gente vive, para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo, aonde nós estamos gastando nossos dias, como a gente está se relacionando com Deus,
se nós estamos ou não aplicando as Escrituras na nossa vida, ou se nós só estamos ouvindo e construindo sem agir da maneira que estamos ouvindo. Os desertos da nossa vida, eles vêm para uma coisa: provar o nosso coração. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio é um livro de revisão. Aquilo que o judeu chama de Torá, né? Para o judeu, a Bíblia do judeu é a Torá. Torá, que é para nós o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Escritura. Torá significa instrução. Então, os 5 primeiros livros da Escritura, que é a lei do Senhor para os hebreus, para o povo judeu, para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, é uma instrução. Nos 4 primeiros livros, Deus dá toda a sua lei. Deus conta toda a história da criação. Deus fala das alianças que Ele fez com o seu povo. E Deus revela todo um conjunto de leis, de regras, uma legislação, uma constituinte, para que aquele povo pudesse relacionar com Ele. Aí o Deuteronômio, que é o 5º livro, o último livro do livro da instrução, ele é um livro de revisão. Ele é um livro que Moisés faz uma revisão de toda a jornada que trouxe eles até ali. Por quê? Porque Moisés vai sair de cena. Moisés sabia que a jornada dele acabou. Eles vão agora acessar uma nova realidade, e vão entrar no lugar que Deus havia prometido aos seus pais. Eles vão alcançar aquilo que eles lutaram até ali. E a preocupação de um pai que vai sair de cena é fazer uma revisão da caminhada, da jornada, para que eles não cometam os mesmos erros que eles cometeram durante a jornada dos 40 anos do deserto. E Deuteronômio 8, Deus vai dizer assim: ó, eu trouxe vocês até aqui, e eu fiz você passar por todo esse caminho que vocês passaram no deserto, onde vocês foram humilhados, vocês foram perseguidos, vocês sofreram privações por causa de uma coisa: para provar o que estava no vosso coração. E Moisés agora está preparando o povo para acessar o lugar da promessa, e ele está fazendo uma revisão. O nome Deuteronômio, que para nós é Deuteronômio na nossa Bíblia, a palavra original na Bíblia do judeu, que seria a Torá, é Devarim. Então é um livro de palavras. Capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 1: essas são as palavras de Moisés. Na Bíblia judaica, diferente da nossa, nós é Gênesis. Na deles é Bereshit. Que é Bereshit? No princípio. Por quê? Gênesis 1, versículo 1. No princípio, né? Aquilo que para nós o segundo livro, que é Êxodo, para o judeu é Shemot, porque Shemot é nomes. E capítulo 1, versículo 1: esses são os nomes. Então, o primeiro versículo, a primeira frase do versículo identifica o nome do livro. Então, Deuteronômio é um livro de palavras e é um livro de revisão. Deus não está dando uma nova lei. Deus está só fazendo eles rever toda a jornada, todo o caminho que trouxe eles até ali. Por quê? Porque isso ia revelar o que estava no coração deles. Então, até o deserto que a gente vive, que a gente passa, é para uma coisa só: provar o que está dentro de nós. Todas as vezes que a gente vive circunstâncias de adversidade, que os problemas nos assolam, em várias circunstâncias e áreas da nossa vida, a gente precisa entender: tudo é para provar o que está dentro de nós. Qual é a resposta que a gente vai dar? Quase sempre a gente reclama. E já viu que o deserto revela a nossa pior versão? Tem um homem aqui dentro que a gente acha que não existe mais. Não, eu sou convertido agora. Quando as coisas estão boas. Mas diante da adversidade, diante das dificuldades, parece que aquele homem ressurge, não ressurge? Ele sai lá do fundo. Ele quer brigar, ele quer matar, ele quer ter direito, ele quer reivindicar seu lugar.
E Deus está querendo nos instruir, nos ensinar. Por quê? Porque Ele quer fazer a gente do jeito dele. Ele quer nos fazer o padrão dele. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus e Pai, Ele tem a capacidade, o poder de fazer tudo novo, de novo, usando a mesma matéria-prima. Porque na presença de Deus ninguém é descartável. Na obra de Deus ninguém é descartável. Deus tem o poder de fazer tudo novo, de novo, utilizando a mesma matéria-prima. Lembra de Jeremias? Eu estou falando hoje assim, eu não me programei, eu vou pregar à noite. Eu não me programei muito para falar, eu vou falando o que eu estou percebendo e vendo entre nós. Lembra de Jeremias 18? E veio a mim a palavra do Senhor. Jeremias, faz o quê? Desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu li isso, eu questionei Deus. Deus, Ele aplica pegadinha na gente. Porque Ele diz para Jeremias assim, ó, veio a minha palavra do Senhor. Jeremias, desce à casa do oleiro. Lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Se a palavra de Deus veio a mim, por que Deus já não falou? Veio a minha palavra do Senhor. Desce à casa do oleiro, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Se a palavra já veio, por que o Senhor já não fala? Porque Jeremias precisava ver o que Deus estava disposto a fazer. Porque se ele visse o que Deus estava fazendo, ele ia entender o que Deus estava falando. Às vezes nós não compreendemos o que Deus fala, porque nós não paramos para ver o que Ele faz. Entende? Quase sempre a gente não está entendendo dentro do tempo que a gente está vivendo, o que Deus está falando sobre os nossos dias, porque a gente não para ver o que Ele faz. Então Ele diz, desce à casa do oleiro, lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Jeremias desceu à casa do oleiro e viu. O que Jeremias viu? O oleiro fazendo a obra das suas mãos sobre as rodas. E a obra que o oleiro fazia, estragou. E ele tornou a fazer novamente, segundo o que bem pareceu aos seus olhos. Jeremias, assim como o oleiro fez sobre a obra das suas mãos que ele fazia na roda, não posso eu fazer a mesma coisa com a casa de Israel? Deus estava pronto a resgatar Israel. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma nação e ela estragou. Ele estava construindo algo e o que ele fazia estragou na mão dele. Mas o Deus que tem o poder de fazer tudo novo, de novo, com a mesma matéria-prima, Ele não descartou aquela porção de barro. Daquela mesma porção que Ele estava fazendo algo que estragou na mão dele, Ele voltou a fazer de novo. Tudo novo, porém, segundo o que bem lhe pareceu aos seus olhos. Deus está fazendo algo novo de novo nessa geração, na minha vida, na sua vida. Porque nós ouvimos muita coisa sobre a nação brasileira. Nós temos ouvido nos últimos 15 anos tantas palavras de profecia sobre essa geração, sobre o Brasil. E a gente criou tantas expectativas. Nossos filhos crescem com sede de ver acontecer o que Deus disse. Mas aí os anos vão passando, parece que as coisas não tomam forma. Aquela igreja que a gente espera, gloriosa sobre a face da terra, parece que ela fica menos gloriosa a cada dia. Parece que aquele povo que a gente espera de mais santidade, ele fica menos santo a cada dia. Parece que aquele ambiente de justiça que a gente tem desejado de ver uma nação transformada, um povo justo, tem praticado mais injustiça a cada dia. Mas o Deus que fala é o Deus que faz. O Deus que fala é o Deus que cria. E penso eu que parece que Deus estava fazendo algo na gente. E em algum momento, as coisas assim
perderam a ordem, perderam a forma, desandou. A gente não tem explicação? Tem. A gente cria expectativa, agora vai. Não, cara, está tudo pronto, está tudo feito. Aí de repente, do dia para a noite, faz assim, ó. Começa a desandar, a gente começa a perder o controle, bate o desespero. Aí Deus diz, eu tenho o poder e a capacidade de fazer tudo novo de novo. E eu vou, não se preocupa não, que eu não vou jogar essa porção de barro fora e pegar outra. É com essa mesma matéria-prima. E Deus usa a mesma matéria-prima para construir. Só tem uma coisa. O texto de Jeremias diz: e ele fez segundo o que bem pareceu. Deixa eu falar mais uma vez para ficar bem gravado na nossa mente. Não é do nosso jeito. Quem dá a forma para aquilo que Ele está construindo é Ele. Nós só somos a matéria-prima. Então, não é a forma que a gente pensa, é Ele que dá a forma. Agora escute uma coisa. O oleiro, para fazer a obra das suas mãos, ele precisa fazer o quê? Ele precisa tocar na matéria-prima. E quando ele toca na matéria-prima, o que ele deixa? As suas digitais. Ele deixa a sua identidade. Eu acho que Deus está fazendo coisas nesses dias para nos fazer parecido mais com Ele. Eu acho que algumas coisas têm dado errado para a gente, porque Ele está querendo fazer de novo, para a gente ficar mais parecido com o autor da obra. Porque como eu estou falando desde o início, a gente relaxa na caminhada. Não é que mudou o nosso coração, não, é que a gente relaxa. A gente abre concessão. A gente faz aliança sem consultar Deus. A gente toma decisões sem ouvi-lo. A gente faz as coisas do nosso jeito. E daí Deus entra em quê? Em ação. Porque desde os dias de João se faz violência no reino de Deus. E a violência do reino de Deus é arrependimento. Essa geração está sendo chamada a se arrepender. Não para ser salva, porque o sangue de Jesus é o suficiente, mas para a gente se aperfeiçoado. É um tempo de compromisso, é um tempo de responsabilidade, é um tempo de aliança, mas é aliança. Não é aquelas coisas que a gente faz de boca para fora. Não é aquele voto que a gente faz hoje e não cumpre amanhã. Alguém já fez voto assim? De tolo? A gente faz. Faz ou não faz? Eu vou, eu dou, eu faço. Se o Senhor, no primeiro suspiro que aliviou a parada para a gente, já esqueceu tudo. A gente faz aliança entre nós e não persevera nelas. Então Deus está chamando a gente, para perto. Por quê? Porque nós temos anos que estão chegando. E os anos que estão chegando, o novo ciclo, essa nova estação, esse cenário que está sendo edificado sobre a terra, precisa de homens de aliança, amigos de Deus, homens que são amigos do Espírito Santo, uma geração que tem compromisso com a verdade, uma geração que luta não pelas suas causas, mas pela causa do reino de Deus, uma geração que escolheu pagar a conta, uma geração que escolheu ficar por último na fila, não está buscando os melhores lugares, ela quer cumprir o propósito, ela quer fazer parte do que Deus está fazendo. E sabe qual é a herança e a recompensa dessa geração? Eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei só. Nós estamos trabalhando nesse tempo, não pensando no hoje. Por isso que eu falei ontem à noite, eu não trabalho por resultado, porque quem trabalha por resultado só faz o que dá certo.
Eu trabalho por propósito. Quem trabalha por propósito faz o que é necessário. E às vezes fazer o que é necessário hoje, assim, parece que não vai dar certo, mas é necessário. Agora é da natureza de Deus, tudo que Ele manda fazer vai dar certo, só não é do nosso jeito. Então nós não trabalhamos para o resultado, nós não queremos aparecer, nós queremos cumprir o propósito que nos foi confiado. Nós não queremos nesse momento, que agora eu vou aproveitar o momento que eu quero tirar a minha parte. Não, nós estamos trabalhando para o futuro, para uma geração que está vindo, para uma geração que está chegando. Eu trabalho no sertão, com missões, há 7 anos, e eu nunca tive uma palavra para vir para o sertão. Deus nunca me mandou vir para o Nordeste, até um tempo atrás. Mas para que tu veio para o Nordeste? Porque em 2011 eu fiz uma viagem de 5.000 quilômetros de carro pelo Nordeste. E eu ouvi Deus falar que Ele iria promover uma colheita de vidas no sertão. Que o Nordeste brasileiro seria conhecido nas nações. Que o Nordeste, o lugar improvável, iria sustentar outros povos, nações e línguas. Escute, hoje é uma realidade. Lá do sertão, de um lugar improvável, pobre, muitas casas de taipa, sem recurso, nos últimos 2 anos, nós ajudamos a construir coisas na Europa, na África, na Ásia, na América do Sul e nos Estados Unidos. Até nos Estados Unidos, o sertão mandou os dólares lá para os americanos. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma mentalidade. Porque quando eu faço isso, eu não quero mostrar nada para ninguém, eu só estou remindo uma terra. Nós estamos tirando do lugar improvável e dizendo, esse lugar não é mendigo não, esse lugar não tem pobreza aqui não, esse lugar tem vida, esse lugar é próspero. Agora, o que é prosperidade? Prosperidade não é você ter tudo, é você não ter falta de nada. Porque uma coisa que eu descobri com o povo sertanejo é que você não precisa de muito para viver. Uma coisa que eu descobri que o sertanejo é satisfação. E é o que nos falta hoje. Estarmos satisfeitos e plenos com a medida que Deus nos confiou. Que satisfação é essa? É morar numa casa de taipa, feita de galho de agaroba, de carnaúba, de barro e água. Hoje já não é mais com palha da carnaúba, hoje já tem umas telhas. Ela é de taipa, mas já tem telha. E se sentir pleno. E se sentir satisfeito, não por aquilo que tem, mas é por aquilo que se tornou um pai de família, um marido de uma só mulher, e vendo seus filhos sendo desenvolvidos, crescendo. Então, não é para aquele lugar, agora vai prosperar muito, porque não é essa prosperidade dos homens, é uma prosperidade interna, interior, que excede todo o nosso entendimento. Então nós estamos trabalhando para remir uma terra, um lugar improvável. Já parou para pensar lá do sertão, mandando recurso para os Estados Unidos? O brasileiro vai para os Estados Unidos buscar dinheiro. Os missionários brasileiros vão nos Estados Unidos levantar mantenedor. Nós entendemos que não, é o nordestino que vai mandar para os Estados Unidos. Né? O missionário vai na Europa buscar mantenedor. Nós entendemos que não. É nós que vamos enviar os mantenedores para lá. E como eu falei, Deus não mandou eu ir para o sertão, mas eu ouvi. E quando eu ouvi, eu entendi que isso é parte de um plano, do propósito de Deus durante esse período que eu estou vivendo. E como cristão, o que eu fui fazer? Eu fui participar, porque eu sou igreja. Eu disse, se o meu Deus vai fazer algo nesse lugar, nessa região do Brasil, eu vou cooperar naquilo que o meu Deus vai fazer. Depois de 7 anos, hoje eu tenho uma palavra, mas no início Deus nunca mandou eu vir. Hoje Deus me deu a planta de uma casa,
E eu estou trabalhando para construir os próximos 10 anos. E são processos, a vida é feita de processos. Eu estou que nem Noé, só não tenho 120 anos para construir uma arca, só tenho 10. Noé levou 120 anos para construir, não foi? Eu não tenho 120 anos naquilo que Deus me confiou, eu tenho 10. Agora Noé construiu algo, não porque estava chovendo, é porque iria chover. O que ele estava fazendo? Ele não esperou o dia chegar para começar a fazer. Ele remiu o tempo porque os dias eram maus. E quando Deus falou para ele, te movimenta, ele começou, vai acontecer isso, ele começou a trabalhar para construir, para que no dia que acontecesse ele não fosse pego de surpresa. Agora lá no sertão a gente está aprendendo isso com a missão. Porque coisa difícil é construir. Porque a nossa construção não é de barro e tijolo, é em pessoas. A nossa arca não é feita de madeira, é feita de pessoas. Então eu estou nesse tempo fazendo o quê? Eu estou derrubando árvore, cortando tronco, matéria-prima, juntando matéria-prima para uma construção. E é difícil. Tem uns 3 anos para fazer isso. Depois de juntar os troncos, lá só tem gente bruta. Tem ninguém pronto, nem eu. Nós somos tudo árvore bruta. Depois de juntar a matéria-prima, já dá para fazer a arca? Não, tem que transformar elas em tábua. Tem que planar, passar na plana. Tem que alinhar, tem que ajustar, tem que fazer os encaixes. Então a vida é feita de processos, do que nós estamos construindo, nós precisamos viver os processos. Nós não podemos atropelar as etapas. Por que eu estou vindo embora para o Nordeste? Porque eu estou dentro de um processo. Eu acho que Deus já juntou um grupo de pessoas, agora Ele está passando nós na plana. Ele está nos dando a forma necessária que a gente precisa. Lembra que ontem eu falei que Deus vai derramar um vinho novo? Mas não se deita vinho novo em odre velho, porque senão rompe o odre e perde-se o vinho. O que eu aprendi é que não é o odre que dá forma para o vinho, é o vinho que dá forma para o odre. Então o odre tem que estar totalmente adequado, sujeito para aquilo que o vinho novo vai fazer. Mais uma vez eu vou falar, não é do meu jeito, não é como eu acho, não é como eu penso. Eu preciso perseverar e aprender a viver os processos em Deus. Cada um aqui tem uma medida diferente. Eu fui chamado para uma missão. Deus me confiou coisas que eu não tenho capacidade intelectual para fazer. Eu sou burro. Eu não tenho muita inteligência, não. É só pelo Espírito. Porque enquanto meus amigos iam para a faculdade estudar, eu ia usar cocaína, fumar crack. Fui craqueiro. Sabe aquele craqueiro que você despreza? Eu fui um desses caras aí. Usei muita droga, fiz muita coisa errada, tive uma família quase que destruída. Mas a minha esposa perseverou. Ela acreditou na palavra. É difícil? É, irmão. Falar é mais romântico do que viver. Falar agora, você vê eu aqui, meu Deus, né? Comendo com o apóstolo Moacir, me levou para comer parmegiana ontem, ó. Nem Salomão em toda a tua glória comeu um parmegiana daquele, meu irmão. Estou dormindo, estou lá no hotel, bom, né? De frente para o shopping. Só lá curtindo a paisagem. Mas não era assim não. Há uns anos atrás ia ser difícil me confiar. Nem o hotel deixava eu entrar no hotel. Entende? Pastor, que bênção, o Senhor já está pronto. Não, querido, eu só estou mais livre. Hoje eu estou mais livre do que eu era há 15 anos atrás. Mas eu ainda estou em construção. Eu não tenho mais problema com droga, trabalho com dependente químico, lido com morador de rua, não tenho problema nenhum, sou um homem livre, liberto no Senhor. Mas tem coisas aqui dentro que ele ainda está libertando. Porque a droga, dependência química, o alcoolismo, prostituição, é só a ponta do iceberg. Então eu sou mais livre do que eu era 15 anos atrás, e se eu continuar vivendo os processos da minha vida,
eu vou ser muito mais livre daqui a 15 anos do que eu sou hoje. Porque tem um homem interior ainda que é soberbo às vezes, que ainda reivindica os seus direitos, que ainda é cheio de marra, que é ruim. E Deus está trabalhando para quê? Em mim, como trabalha em você. O que eu quero dizer nessa manhã para a gente é perseverar e permanecer no que Ele disse, porque a palavra dele ainda é suficiente. Aí você pode dizer: pastor, o senhor não sabe a realidade lá de casa. Estragou o vaso de novo. Ele é poderoso para fazer tudo novo, de novo, usando a mesma matéria-prima. Deixa Ele botar a mão em você. Deixa Ele tocar, deixar a sua identidade. Deixa, não tenha medo não. Sabe, a maior dificuldade que nós temos na nossa vida não é o diabo. Ele já foi vencido na cruz, somos nós. É a nossa mente, é o nosso coração duro. A gente é ruim, irmão. Eu vou falar de ruindade agora, eu estou com isso na minha cabeça. Eu não sei porquê, eu estou com isso na minha cabeça aqui, no meu espírito. Mas somos. A gente não sabe perder uma briga, irmão. A gente não sabe perder uma discussão. Nem com o marido, com a mulher que dorme com a gente quer ganhar dela. A gente quer dizer que ela está errada e nós estamos certos. É ou não é? A gente tem problema de ceder. A gente é resistente demais. Posso dar um conselho? Desarma. Ó. É mais fácil. Não deixa o rolo passar por cima de ti em pé, não. Te joga no chão. Ele vai passar de qualquer jeito. Então, em vez de te pegar em pé, te deita, vai doer menos. Porque o tratamento de Deus, irmão, ele vai vir. Ou você acha que Deus está fazendo coisas e criando circunstâncias, e você está sofrendo muitas coisas porque não é para mudar aquilo que está à minha volta? Não, é para mudar você. Aquele marido que você acha que é ruim é para mudar você. Aquela mulher que você acha que é ruim, ó, é para mudar você, querido. Aquele filho que você pensa que é rebelde, não, querido, é só para te ensinar. Aquele vizinho que perturba a tua vida, pensou nele agora, né? Que cada vez que tu sai de casa vai na janela ver. Querido, é para te fazer amá-lo. A gente pensa que Deus está, as coisas à nossa volta de errado é porque o mundo está de cabeça para baixo, também. Mas todas as circunstâncias é para mudar a gente. E a gente não tem dificuldade de aprender com isso. Cantaram uma música essa manhã, né? Que ele está à porta, a música do Alessandro, né? Do Vilas Boas. Ele está à porta, parece que essa música fez sucesso na igreja brasileira, não fez? Alessandro é meu amigo, é um jovem que eu amo. Mas essa música era meio desconecta. Sério. Por quê? Porque nós estamos cantando e celebrando um Deus que está fora. Qual é o som? Quando Deus desce na terra, é do carpinteiro batendo na porta. Ele está batendo porque está lá de fora. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Ele estava batendo porque ele ficou do lado de fora. Parece que nós estamos cantando com tanto fogo algo que está acontecendo nos nossos dias. Ele está insistindo em entrar e a gente insistindo em deixá-lo do lado de fora. Porque a gente sabe de uma coisa: se ele entrar, acabou a bagunça. A música para mim só faz sentido para revelar o cenário, não como adoração. Ela faz sentido para revelar o cenário. Literalmente, parece que ele está do lado de fora. E a gente tem medo que ele entre. Tem ou não tem? Tem. Porque cada vez que ele entra aqui dentro, ele ilumina. E quando ele ilumina, meu irmão, não dá mais para dar desculpa. Não dá mais para a gente ficar brincando. A gente sabe que ele vai, ó,
botar as coisas em ordem. Nós cantamos da casa também, né? A da casa é boa. A da casa vem, entra, põe em ordem, não é? Muda tudo do lugar. Será que a gente quer que ele mude tudo do lugar? Fala a verdade. Cantar é mais bonito, não é? Que a gente canta, levanta a mão, chora, vem, Senhor. Muda tudo do lugar, toca na minha vida, entra na minha casa, faz do teu jeito. Aí Deus disse, eu vou fazer. Aí quando começa, a gente começa a xingar, reclamar. Vida miserável, que desgraça. Tu não pediu, cabeção. Tu não cantou, tu não queria que fosse. A gente sabe que se a gente se posicionar, nós vamos ter que tomar algumas atitudes de mudança. E a gente tem medo de mudar. É ou não é? Tem. Posso dar um conselho? Abra a porta logo, para a gente parar de cantar quem está do lado de fora. Por favor. Abre logo a porta para ele entrar logo. Deixa ele colocar as coisas em ordem. Deixa ele determinar as coisas do jeito dele. Nós temos que parar de ser burro. Que a gente quer lutar com Deus, que a gente nunca vai vencer. A gente quer vencer circunstâncias com a força do nosso braço. Não. Lembra que eu falei ontem do padrão de Deus? Humanamente, nós não vamos alcançar o padrão de Deus. Nós só alcançamos por meio do Espírito Santo. Então, para andar com o Espírito Santo, eu preciso me render a Ele. Então Ele me instrui, me habilita e me ensina sobre todas as coisas. Entendeu? Vão se arrepender nessa manhã da nossa resistência. Lá minha avó dizia, vocês são ruins, guri. Vão se arrepender da nossa ruindade. Eu nem sei se existe essa palavra, mas é só para definir o que a gente é. Vamos se render a Ele e perseverar na palavra dEle. Ela é suficiente, querido. Ela é suficiente. Lembra-te da palavra do Senhor. Quem já recebeu uma palavra do Senhor aqui? Quem já ouviu Deus e já disse, assim te digo eu. Eis que te digo. Quantos não alcançaram ainda as coisas que o Senhor falou? Porque Ele está trabalhando para nos transformar, para nos moldar segundo o seu padrão, segundo o seu modelo, com a ajuda do seu Espírito. Queria te convidar a ficar de pé nessa manhã. Aleluia. Eu percebo Deus trazendo, a gente está rindo, está conversando, né? Está brincando, mas eu percebo Deus entrando em alguns corações e trazendo clareza, trazendo iluminação, trazendo coragem. Eu estou vendo Deus dizendo para você, vamos junto, você não está só. Se você quer, eu quero. Se você deixar, eu faço. Se você permanecer, vai acontecer. Não tenha medo. Eu queria orar nessa manhã por nesse sentimento de vida, nesse sentimento de entrega, nesse sentimento de confiança, irmão. A gente precisa confiar que Deus é poderoso. Nós precisamos confiar que Deus tem a capacidade de transformar coisas, ambientes. Quando a gente bota um dinheiro no banco, quem tem, né? Eu não tenho, mas quem consegue ter, bota dinheiro lá na poupança. Tu fica ligando para o banco todo dia para ver se teu dinheiro está lá. Por quê? Você sabe que ele está guardado e seguro. A gente apresenta coisas na mão do Senhor e fica todo dia perturbando Ele.
dizendo: o Senhor não vai fazer? O Senhor sabe? O Senhor viu? O Senhor já fez? O Senhor está vendo? Porque nos falta confiança. Nos falta confiança no Senhor. Irmão, Deus é simples. Deus é Pai. Deus é o nosso verdadeiro amigo. Deus nos ama. E Deus deu a sua palavra e trouxe o seu Filho para revelar todo o seu plano, para que a gente pudesse ter livre acesso a Ele, como filhos também. Então nós precisamos nos aproximar do nosso Deus e Pai, nos render a sua palavra, nos tornar a imagem do seu Filho, porque Jesus é o modelo perfeito de tudo que nós precisamos ser, conhecer, saber, entender. Eu quero orar com você nessa manhã. Se você sentir a necessidade de sair do seu lugar, fica à vontade. Se você entende que essa manhã é uma manhã que você precisa dizer para Deus: Deus, eu sei que você precisa tocar e dar a sua forma. Eu sei que você precisa colocar as mãos e deixar a sua identidade em mim. Sai do seu lugar, vem aqui, eu vou impor a mão sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Se você entende que essa é uma manhã de cura, porque você tem perdido a esperança de algumas coisas, sai do teu lugar. Se você entende que essa manhã é uma manhã de recomeço, porque alguns de nós vivem um tempo que precisamos recomeçar. É a mesma coisa que fizemos até aqui, mas é um recomeço. Sai do teu lugar. Que me cura, restaura a alegria. Sim, Senhor. Nós te adoramos essa manhã. Teu perdão é tudo que eu preciso. Vale a pena perseverar, querido. Vale a pena permanecer. Deixa Ele colocar as mãos sobre você nessa manhã. Transformar todas as coisas. Não há nada difícil demais para te fazer, Jesus. Toca naquilo que é necessário nesse tempo, Senhor, para que possamos ser aperfeiçoados em Ti, Espírito. Sim, Senhor Jesus. Toca naquilo que precisa ser tocado. Há um ambiente de desorganização que é Deus que provoca, porque as coisas organizadas do nosso jeito não promovem a sua vontade. Então, para colocar as coisas no lugar, ele precisa primeiro desorganizar para depois organizar novamente. Sim, Senhor, toca-nos nessa manhã, seja ministrada pelo Espírito. Sim, tenha os seus medos tem as suas dúvidas sanadas. Sim. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Não vai ser do seu jeito. Não é do seu jeito. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Difícil é crer nas coisas que parecem impossíveis, mas nós cremos nas impossibilidades, porque para Deus tudo é possível. Nós continuamos perseverando, nós continuamos trilhando o caminho que nos foi proposto, nem para a direita, nem para a esquerda, mas tirando o nosso pé do mal. Isso.
Habilita-o, Senhor, para esse tempo. Habilita-o para esse tempo. Habilita-o para esse tempo. Isso. Habilita-o para esse tempo. Sim, Senhor. Sim, você é Deus dos improváveis. Você pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Viva os processos. Deixa Deus trabalhar e tirar o que precisa para colocar o que é necessário. Deus arranca o que é preciso para estabelecer o que é necessário. Sim, Espírito. Arranca o que é preciso para que se estabeleça o que é necessário. Sim, 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 sim. Dias de aliança, dias de compromisso. Sim, Senhor. Não vai ser como você pensou. Vai custar muito mais do que aquilo que você achou. Mas a palavra final é: vai valer a pena. As suas escolhas vai determinar onde você vai estar daqui a 10 anos. A sua maneira de viver, de ser, de fazer as coisas vai determinar o tipo de homem que você vai se transformar. Sim, existem crentes da igreja evangélica e existem os cristãos do reino de Deus. Você escolhe que tipo de vida, que tipo de compromisso, que tipo de aliança, que tipo de formação você vai ter para esses dias. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Sim, a vida é feita de recomeços. É a mesma coisa, mas é numa nova estação, num novo ciclo, numa nova etapa. Sim, Senhor, eu oro para que ele se renda. Ele tem dificuldade de se render, de se entregar. Ele tem dificuldade, Senhor. Ele tem medo. Ele tem dúvida. Sim, ele tem muitas resistências. Sim, Senhor. Sim, sim, sim. Eu oro para quem tem a iluminação. A mulher no poço de Samaria, que teve um encontro com a realidade do céu. E não teve mais jeito. Porque durante um tempo ela discutiu com Jesus. Se adora aqui no monte, vocês dizem que é lá. Nosso pai Jacó cavou esse poço, ele é fundo, tu não tem como tirar água. Ela questionou Jesus em várias coisas, até o momento que ele revelou quem ela era. Aí ela teve um encontro com a realidade do céu. A realidade da terra com a realidade do céu provocou nela transformação. E daí ela pôde voltar na cidade e dar testemunho do que ela viu e viveu. Eu oro para esse encontro, Senhor, a realidade do céu com a terra. Eu oro para que ele tenha um encontro com a realidade do céu que ele nunca teve. Então as resistências vão cair de uma maneira sobrenatural. Os conflitos da mente vão embora. Não é nesse monte nem em Jerusalém. É os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Caia as suas resistências agora. Sim, sim. Não adianta, você não precisa ter razão. Eu não preciso ter razão. Quem tem que ter razão é as Escrituras. Quem tem razão é o Espírito. Não é culpa sua, é a sua mente, é a minha mente, é a nossa formação, é a nossa estrutura humana. Mas é porque eu queria saber. Eu não preciso saber, eu preciso me submeter. Quando um paciente entra numa sala de cirurgia, ele não precisa entender de cirurgia, ele tem que confiar no médico. Ele não precisa entender de medicina, quem tem que entender é o médico. Ele só precisa se submeter àquilo que vai ser feito. Deus vai passar o bisturi, meu amigo. Tem umas coisas que ele vai ordenar aqui dentro, que vai haver o antes e o depois. Você não vai entender aqui. Você primeiro precisa receber aqui, para depois ter clareza aqui. Enquanto você não entender aqui, não receber aqui, não vai ter clareza aqui dentro. Vai para a sala de cirurgia, deixa ele rasgar você no meio. Mas eu não estou entendendo nada, eu não sei, não precisa saber, só precisa crer que Ele é suficiente. Sim, Senhor. Sim, Senhor, nós oramos essa manhã. Nós abençoamos essas casas, essas vidas nessa manhã. Sim, Jesus. Sim, Senhor Deus. Eu oro por força, por graça. Sim, Senhor Deus. Eu os abençoo. Eu
os abençoo. Eu os abençoo. Eu os abençoo. Seja livre. Entra num ambiente de liberdade. Desfrute da vida e da liberdade do Cristo. Entre no ambiente de liberdade no Espírito. Caiam-se cadeias. Caiam-se grilhões. Sim, Senhor. Caiam fortalezas da mente. Sim, Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte. Sim, Espírito. Sim, Deus, eu os abençoo nessa manhã. Eu os abençoo nessa manhã. Sim, Jesus. Eu oro por graça aqui, Senhor, por sabedoria. Isso, Jesus. Eu oro por sabedoria, Jesus, por sabedoria. A Bíblia diz que há um caminho que para o homem parece perfeito, mas o seu fim conduz à morte. Que o coração do homem faz muito plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu oro pelas respostas certas. Eu oro por um entendimento das respostas claras. Que os planos que não são teus vão embora. Que os pensamentos que não são teus vão embora. E a clareza, por isso que precisa de sabedoria, Senhor. Nesse tempo de crescimento, é um tempo de crescimento para desenvolver sabedoria. Vai fazer você expandir muitas coisas. Sim, há palavras perdidas no tempo sobre a sua casa, sobre a sua vida. E se você desenvolver sabedoria no Espírito, você vai encontrar as palavras que estão sobre a sua vida. Vai acessar o que é disponível. Sim, Senhor. Sim, Espírito Santo. Aleluia. Sheketerebassori andaramasoyo. Sim, Senhor Deus. Sim, Senhor. Você não quer muitas coisas, só quer cumprir o propósito. Você não deseja muitas coisas, você diz, Senhor, eu só quero servir. Eu quero só cooperar, contribuir. Eu quero ser útil. Esse é o seu sentimento a respeito das coisas que você faz. É de ser útil. Você não se acha apto para muitas coisas. Você não se acha pronto para muitas coisas. Isso é bom, porque você não vai se estribar, confiar na sua força. E você diz, Deus, eu não sei, eu não consigo, mas eu quero ser útil. Então se o Senhor me mostrar, eu faço. Se o Senhor falar, eu faço. Se o Senhor me dá, eu cumpro. Eu oro para que você tenha graça nesse tempo. Sim. Sim. Que o Senhor encontre. Que o Senhor encontre no seu coração esse lugar de simplicidade. De simplicidade. Seja tocado pelo Espírito nessa manhã. Sim, Senhor. Eu te abençoo. Abençoa essa casa, abençoa essa família. Para ser desenvolvido naquilo que foram chamados. Sim, Espírito. Toca-os com favor. Sim. Tempo de refrigério. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Sim. Eu abençoo, Senhor, com graça e com vida nessa manhã. Com graça e com vida nessa manhã. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós liberamos graça e vida nessa manhã. Ei, Sim, Jesus. Tempo de estabelecer, tempo de criar raízes, Senhor. Porque quando se cria raízes, se tem a oportunidade de florescer, de produzir o fruto na estação certa. Sim, eu te abençoo para você ser estabelecido. Aprofunda suas raízes e os frutos virão. Aprofunda suas raízes e os frutos virão. Aprofunda suas raízes e os frutos virão. Isso, a terra parece seca, mas à medida que você aprofunda as raízes, você vai encontrar água. Existem fontes de água escondidas no solo. Aprofunde as suas raízes. Os frutos virão.
nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus. Sim, Senhor. Você é o Deus de cura. Você é o Deus que cura. Você é o Deus que cura, Senhor. Sim, sim, sim. Você restaura o físico. Você reconstrói a alma. Você cura as emoções. Sim, Senhor, eu oro pelas suas emoções. Pela mulher interior que precisa ser restaurada. Pelo seu físico. Sim, tem as suas forças renovadas. Tem os seus membros curados nessa manhã. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. Isso. Isso. Tira para fora aquilo que te oprime. Isso. Deixa Ele curar suas emoções. Deixa Ele arrancar as suas aflições. Sim, sim, sim. Tira as suas angústias da sua alma. Sim, 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 sim. Sim. Faz fluir um rio de água viva aqui, Senhor. E traz cura. Cura emocional, Senhor. Cura emocional. Se você curar nas suas emoções, o seu físico vai ser renovado. Seu cansaço vai embora. Suas pernas não vão ter mais dor. Seus braços não vão se sentir mais cansados. Se você deixar Ele curar suas emoções. Posso dar um conselho? Um conselho de irmão. Fecha sua boca. Só ouça. Tem época que a gente fala, tem época que a gente só ouve, que a gente fecha os lábios. Cerra seus lábios. E só desfrute daquilo que Ele quer fazer. Sim, Senhor Jesus.